Foi um massacre. O advogado do Bolsonaro, Paulo Bueno, ele tratorou o advogado lulista militante ao vivo na Globo News. Olha, pessoal, se tem um jeito de você começar melhor o dia do que assistindo um militante lulista sendo tratorado, detonado, mastigado por alguém de direita, eu não conheço, isso sendo feito, é claro, com argumentos, com a justiça e com a verdade. E é por isso que quando eu vi esse vídeo aqui, eu sabia que eu tinha que trazer pra vocês assistirem. É simplesmente bom demais. Eu vou mostrar pra vocês já o vídeo, mas o contexto aqui é o seguinte. O advogado do Bolsonaro, Paulo Bueno, ele foi convidado pro Globo News Debate para discutir liberdade de expressão com o coordenador do grupo Prerrogativas. Aquele grupo, aquele mais conhecido como Clube da Impunidade, disse o crime já aconteceu, pra que punir? Fundado por ele, Marco Aurélio Carvalho. Uma curiosidade, foi esse advogado que ajudou Lula a dar asilo pra ex-primeira-dama condenada por corrupção no Peru, a Nadine Heredia. E é o mesmo grupo que atacava todos os dias a Lava Jato e depois fez um jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula, quando ele já tava livre, leve e solto. E é, gente, simplesmente incrível você ver essa tratorada, a avalanche, que é o Paulo Bueno indo pra cima dele e ao mesmo tempo desmontando completamente a perseguição do STF contra Eduardo e Jair Bolsonaro. Bora então direto ao ponto, direto pro vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar. Acompanhe comigo que vale muito a pena. De que crimes que a gente tá falando aqui? Bom, em primeiro lugar, eu, com todo respeito, eu sugiro ao meu colega que tome conhecimento melhor, tome pé melhor dos elementos dessa ação penal, né? Vai verificar que ela não tem o menor fundamento. Não há um único elemento que conecte o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Lamentavelmente, este processo é mais um triste episódio da judicialização da política e da politização da justiça, com a malsinada e famigerada instrumentalização da justiça para sufocar uma linha de pensamento conservador. Uma instrumentalização da justiça no Supremo Tribunal Federal para sufocar a linha de pensamento política conservadora. Não podia ser mais exato. Deixa eu fazer um comentário aqui que eu não me aguento, gente. A gente já vai retomar o vídeo, tá? Você viu que já começou aí com uma pedrada forte no lulista, né? Mandando o coleguinha aí estudar. E que maravilha que o Dr. Paulo Bueno, ele começou logo trazendo o ponto mais fraco da narrativa do golpe. A ligação entre o Bolsonaro, ou entre a suposta trama golpista, e os atos do 8 de janeiro, que simplesmente não existe. E isso ficou evidente nesses últimos interrogatórios a que nós assistimos, especialmente o do Mauro Cid, que afirmou categoricamente, ele, delator, afirmou categoricamente não existir nenhuma ligação entre o Bolsonaro e os manifestantes entre o 8 de janeiro. Bora aqui continuar. Sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, é um excelente exemplo exatamente do que eu acabei de falar. O deputado Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos para a passação do passaporte, justamente aduzindo que o deputado não poderia fazer críticas, e aí usaram, o meu colega Marco Aurélio usa o verbo criticar, inclusive, acertadamente, não atacar, criticar a Suprema Corte fora do Brasil. Bem, liberdade de expressão, ela não tem limitação de soberania. O indivíduo pode criticar a instituição que ele quiser onde ele estiver. Gente, mais um parênteses aqui que eu não me aguento. Olha, isso é óbvio. E agora é o óbvio tendo que ser dito. Porque no Brasil do Lula presidente, aí tá tudo invertido. Então a gente tem que insistir e dizer aquilo que é óbvio e evidente. Pode criticar o Supremo Tribunal Federal. E mais, pode criticar onde estiver. E ataque não é crítica. Crítica não é ataque. Por que a gente passou a aceitar essa narrativa falsa de que criticar é atacar? Pra punir quem critica? Bora lá, gente. Vou deixar agora correr, que se prepara, que é muito bom esse trecho final. Tá? O que aconteceu foi que o Procurador-Geral da República, o ministro Moraes, não decidiam isso, sinalizando que provavelmente, se ele regressasse ao Brasil, teria seu passaporte cassado. Ao que determinou a decisão dele, decisão dura. O indivíduo viaja para permanecer uma semana e acaba tendo que se mudar para os Estados Unidos para não ter sua liberdade de ir e vir cerceada. Uma hora depois, em que o deputado anuncia que irá permanecer nos Estados Unidos, sai a decisão determinando o arquivamento e taxativamente dizendo que ele não vinha fazendo nada de ilegal. Muito bem. Dali por diante, em dado momento, passam-se aí semanas, o secretário de Estado, Marco Rubio, em uma arguição dentro do Congresso americano, menciona que há o estudo de aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Bem, a partir de então, o Procurador-Geral da República decide então abrir uma nova investigação em torno do deputado Eduardo Bolsonaro. Note que, entre o arquivamento da primeira e a abertura da segunda, o deputado não teve nenhum tipo de atitude diferente daquelas que o Procurador-Geral da República disse não consistirem em nenhum ato ilegal para arquivar o primeiro episódio. O deputado Eduardo não está praticando nenhum crime ali. O que lhe é imputado, em um contorcionismo digno do Cirque du Soleil, é coação no curso do processo. Coação é crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Onde houve violência e grave ameaça aqui? Ou criticar o governo brasileiro, a Suprema Corte brasileira, é uma grave ameaça? A grave ameaça, para que se caracterize, o indivíduo tem que deter em suas mãos o poder de constranger outro. Eduardo Bolsonaro não tem poder de aplicar sanções a ministros da Suprema Corte. O único poder que ele tem é o de se indignar e de buscar
ajuda internacional diante do que acontece no Brasil hoje, não apenas em relação ao pai dele, mas a liberdade de expressão de todo um movimento político conservador que, de novo, tem sido perseguido pela instrumentalização da justiça. Tratorada, que tratorada. Alguém aí anotou a placa do trator que passou por cima do defensor da impunidade pros bandidos? Hein? Alguém anotou aí o trator que passou em cima desse representante do clube da impunidade que ficava atacando a Lava Jato todo dia sim, e que agora lulista, ele dizia que era defensor das prerrogativas do direito à defesa e agora quer a condenação com penas de ferro das pessoas do 8 de janeiro. Alguém anotou a placa? O advogado militante, ele deve estar até agora tentando se orientar, tentando entender onde que ele está. Esta aposta dos advogados pode ser a única saída pro Bolsonaro e pros demais réus. Agora a questão que fica é, será que vai dar certo? Nesse nosso encontro com justiça, eu quero te mostrar duas coisas. Primeiro, que aposta é essa? Que saída é essa? Em segundo lugar, quais são as razões pelas quais essa estratégia pode de fato dar certo? E antes de eu entrar no primeiro ponto, eu quero relembrar uma análise que eu fiz aqui no canal sobre uma arma secreta que a defesa do Bolsonaro usou durante o interrogatório do Mauro Cid. O advogado do Bolsonaro, ele fez perguntas a Cid sobre o Cid ter usado a conta do Instagram da esposa dele, Mauro Cid, para se comunicar com interlocutores durante as investigações. O que é proibido, seria uma violação das medidas cautelares, das ordens impostas de Alexandre de Moraes. E isso pode complicar a vida do Cid e pode comprometer ainda mais a delação dele. Essa jogada da defesa do Bolsonaro foi praticamente uma sementinha de uma planta venenosa que foi plantada no interrogatório para florescer e frutificar lá na frente, como eu vou te mostrar agora. Então, indo direto para o nosso primeiro ponto, olha aqui essa coluna do Lauro Jardim, que saiu no jornal O Globo. Advogados de defesa de réus da trama golpista apostam em pedido de quê? Revisão criminal. Entenda. A coluna ela começa aí dizendo que todos os advogados dos réus do caso do golpe, eles sabem, como você sabe, como eu sei, que os clientes deles vão ser condenados. Afinal de contas, os próprios ministros do STF já disseram isso várias vezes na imprensa. Já disseram que vão condenar, que a sentença está praticamente pronta aí. E por isso, a estratégia dos advogados dos interrogatórios foi pensada no longo prazo. Foi pensada no momento pós-julgamento. Mas então o que vem depois? Ó, a estratégia da defesa, ela não acaba depois que o processo termina. Não. Ela continua e olha aqui comigo qual que é a estratégia que vale a pena você entender isso. Ó. Esses advogados, eles se preparam para um segundo tempo. Eles já pensam no pós-julgamento, ou seja, eles vão pedir uma revisão criminal. E o que é revisão criminal? É um recurso jurídico que permite que uma sentença penal seja reexaminada, mesmo que já tenha transitado em julgado, ou seja, mesmo que o processo tenha encerrado, que não caibam mais recursos. E pode ser pedida essa revisão criminal, mesmo que a decisão tenha sido dada pelo próprio STF. É uma espécie aí de VAR, gente. Uma das condições para uma revisão criminal ser aceita é, por exemplo, o surgimento do quê? De um fato novo. Bom, e qual que seria esse fato novo aí, Deltan? É o que eu mostrei para vocês na análise sobre a arma secreta da defesa do Bolsonaro. A qualquer momento, eles podem juntar ao processo, aos autos, as provas de que Mauro Cid usou sim o Instagram da esposa para se comunicar com terceiros durante as investigações, talvez jornalistas, talvez investigados, e sabe-se lá o que o Cid disse nesses diálogos. E se houver lá uma confissão ainda mais contundente do que aquela confissão que ele fez lá nos áudios da Veja de que a delação dele foi direcionada, de que foi forçada? E se tiver o Cid admitindo que ele mentiu, ou então que ele criou fatos e versões para agradar a PF e o Moraes e livrar a própria pele? E se ele disse que os áudios da Veja eram a verdade, e depois ele voltou atrás, pressionado por Moraes, por medo do que Moraes faria com seu pai, sua esposa e sua filha a partir daquelas ameaças que a gente conhece que ele fez. Gente, tudo pode acontecer e seria um grande constrangimento para o STF. Agora, indo para o segundo ponto. Olha por que essa estratégia pode dar certo, dependendo da conjuntura. E presta muita atenção nesse comentário aqui, que eu vou ler para vocês, porque ele diz muito sobre o momento que nós estamos vivendo. Olha aqui. Explica o advogado de um dos réus. Essa é uma maratona. Estamos plantando para o futuro. Por exemplo, dentro de 2 anos, a composição do Supremo pode estar diferente e o Brasil ter no Palácio do Planalto um governo de direita. Aí o jogo pode mudar. Aí o jogo pode mudar. Esse é o ponto. Esse processo ele não é jurídico, ele é político. No fim das contas, como vai ser avaliado um fato novo apresentado em uma revisão criminal, vai depender da conjuntura política. O STF, com uma composição diferente, um presidente de direita no Palácio Planalto, pode fazer toda a diferença, pode mudar tudo. Gente, não devia ser assim. Órgãos da justiça deviam julgar segundo fatos, provas e a lei, mas é assim que está sendo no Brasil. Então a mudança da correlação de forças aí no Supremo, no Congresso, no própria presidência da República, junto com uma defesa contundente mostrando uma possível fraude processual, pode ser o suficiente para mudar o resultado do julgamento lá na frente. Afinal, os ministros do STF eles não respondem aos fatos, às provas e à lei, mas respondem apenas à política. E é isso, essa é a razão pela qual o Bolsonaro ele tem também uma nova estratégia política, uma nova arma política. Então ativa aí o sininho das notificações para você não perder. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Conta aí para mim nos comentários o que você achou dessa estratégia dos advogados. E se você acha que ela vai ou não vai dar certo. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa tratorada. Curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui.